noite a todos. Agradecemos ao Mestre Jesus por mais uma oportunidade de estarmos todos reunidos para estudarmos o seu Evangelho, as leis divinas que regem todas as nossas vidas, encarnados e desencarnados. Pedimos que intua a cada um de nós que possamos compreender bem a lição desta noite, dentro de cada um de nós, e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia esses ensinamentos maravilhosos trazidos por esse livro, Transição Planetária. Que Jesus ilumine a todos desse planeta. Ilumine nossas vidas, nossas famílias, nossos amigos e principalmente os nossos inimigos. Que todos com dificuldades, com problemas, possam encontrar as soluções para a sua jornada. E que possamos ter paz, fé, paciência, coragem para enfrentar os desafios da jornada evolutiva. Muito obrigado, Mestre, por tudo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e é uma mensagem de São Luís, sequência do item 28. Dos aflitos. Muito bem. Bom, nós estamos estudando o livro Transição Planetária, escrito pelo Manuel Filomeno de Miranda e psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Hoje nós começaremos o estudo no capítulo 16. Quem gostaria de ler hoje? Oficial aí está o Sandro, né? Dário? Ótimo. Então vamos. Aumenta um pouquinho essa letra aí, por favor. Programações reencarnacionistas. Reencarnacionistas. O início da era nova programada por Jesus para o planeta amado previa também o retorno de filósofos e sábios do passado, de alguns dos profetas antigos, de diversos criadores de religiões, dos pré-socráticos, dos nobres espíritos do século IV a.C., como aqueles que antecederam ao nascimento do Messias e renasceram em Roma, preparando-lhe o advento. De igual maneira, os iluminados pensadores da escola neoplatônica de Alexandria, culminando nos séculos III e IV, com os mártires, com os abnegados e os santos medievais, com os gloriosos lutadores da Renascença, da Reforma, da Contra-Reforma, com os audaciosos construtores
dos séculos 17, 18 e 19. Entre eles, os grandes missionários da ciência e da tecnologia, tornando o século atual um verdadeiro santuário de amor, de beleza, de caridade, de iluminação espiritual. Certamente que, em períodos diferentes, missionários do bem e da verdade estiveram na Terra, a fim de que nunca faltassem os ensinamentos superiores que facultam a libertação das amarras nas tendências perturbadoras das más inclinações. Na atualidade, porém, ocorreria algo especial em relação aos insensatos e perversos, aqueles que ainda se comprazem no mal, que, desfrutando da feliz oportunidade de autorredenção e não a aproveitando, em razão de sua sintonia com o primarismo, serão recambiados para mundos inferiores a eles equivalentes. Nesses novos campos de luta, oferecerão os conhecimentos que amealharam na terra, experimentarão as consequências da teimosia, persistência, da teimosa persistência no crime e na hediondez, até que se integrem nos compromissos edificantes e possam voltar à Mãe Terra, integrando-se-lhe no programa de sublimação. Verdadeira revolução espiritual estava sendo travada no mundo das causas, a fim de que o advento do amor e da caridade, do bem e da misericórdia possa dar-se sem precipitação, dentro de uma programação muito bem elaborada, que não mais pode ser postergada. Em realidade, nunca deixaram de, periodicamente, esses luminares da inteligência e do amor renascer no mundo terrestre, dando continuidade aos seus labores, às suas especialidades cada vez mais aprimoradas, facultando o progresso e a felicidade dos seres humanos em processo de crescimento para Deus. Vinculados pelo amor ao serviço do desenvolvimento intelecto-moral do planeta, têm sido estrelas fulgurantes em noites escuras, diminuindo a treva e pondo claridade no zimbório celeste, por enquanto, em sombras. São eles que nos não deixam olvidar os compromissos com a verdade, exemplos de abnegação e devotamento que nos enriquecem de conhecimentos e de vibrações amorosas, a fim de que não desfaleçamos nas lutas pessoais. Anônimos uns, conhecidos outros, caracterizam-se pela conduta moral e espiritual que os torna superiores às épocas em que viveram, desenhando o futuro com seus exemplos de sacrifício. Reflexionando em torno dos dias do futuro, não pude furtar-me ao desejo de contribuir de alguma forma com esses missionários do bem, prometendo-me intensificar os esforços para melhor servir, pelo menos no período de preparação para os seus renascimentos no corpo físico. Dialogando com o querido amigo Yvon, exteriorizamos os sentimentos que vigiam em nós, pensando nas grandes e desconhecidas batalhas que seriam travadas, como, aliás, vem acontecendo no dia a dia de todas as existências nobres, afeiçoadas ao dever e à verdade. E agora ele está dizendo só o que a gente já vive repetindo aqui, né? A gente está na transição planetária e está havendo uma separação, alguns espíritos mais apegados ao mal, mais teimosos no mal, vão ser transferidos, então estão sendo transferidos para planetas inferiores. Esses espíritos que vão para lá vão servir de instrutores, porque eles têm uma inteligência mais desenvolvida do que os espíritos que estão nesse planeta. Mas não é uma punição eterna. Então, as pessoas podem ir para lá
e depois de um tempo retornar para o planeta Terra. Então eles vão para lá e a Terra continua a sua evolução. Se eles evoluírem o suficiente daqui 500, 1000, 2000 anos, sei lá quanto tempo, eles podem retornar para o planeta e continuar a evolução do planeta. Porque, com certeza, as pessoas que vão para lá vão deixar conhecidos, entes queridos aqui no planeta. Então, eles podem ir e depois voltar quando tiverem o mínimo de moral para permanecer no planeta. Agora, se a diferença, se esses espíritos demorarem muito para evoluírem, aí a evolução da Terra e do planeta vai ser muito grande, aí essa volta vai ser difícil, né? Então, se você, a Terra vai evoluindo, e o planeta vai evoluindo, mas se a diferença ficar muito grande, né? Esse retorno fica complicado. Como é, por exemplo, digamos que a gente, supondo que a gente seja de Capela. A gente não consegue voltar agora para Capela, porque Capela está num patamar tão distante que a gente se sentiria fora de. A gente não conseguiria acompanhar a evolução. Por isso que a gente, digamos que a gente foi expulso de Capela. A gente não consegue voltar para Capela porque a diferença está muito grande. Isso pode acontecer. Como a gente foi falado aqui, alguns capelinos voltaram. A gente mais teimoso ficou. Então, não vamos ser expulsos de novo. Aí ele está falando aqui, né, das reencarnações, do Manuel ajudando na preparação das reencarnações dos espíritos. Então, está dizendo que, ao longo da humanidade, ao longo da evolução da Terra, Jesus, que é o governador do planeta, ele manda emissários, espíritos de várias áreas, da ciência, da religião, missionários de várias áreas, das artes, da música, da pintura, da tecnologia, para ajudar nessa evolução. Então, se a gente for pegar desde sempre, Jesus vai mandando um monte de espírito para ajudar nessa evolução. Espíritos que estão na aura do planeta Terra e espíritos que vêm de outros planetas. Vêm, reencarna aqui, passa a mensagem e podem voltar para o planeta de origem. Vem com uma missão. Então, espíritos missionários vieram para a Terra e continuam vindo para a Terra desde sempre. O que ele está dizendo é que essa evolução, essa vinda de espíritos vai continuar acontecendo. E, provavelmente, agora vai ser intensificada a vinda desses missionários. Daqui para frente, já vieram e vão vindo cada vez mais. Como a gente leu na semana passada, a vinda lá de muitos espíritos de Alcione que vão ajudar na evolução desse planeta. Desse modo, fomos convocados por Dr. Silvio para visitar alguns casais que se haviam comprometido em receber os irmãos de Alcione. Nossa primeira visita, na cidade de Belo Horizonte, levou-nos a uma residência confortável, num dos seus bairros elegantes, onde tudo era silêncio. O casal, o casal adormecido na alcova, encontrava-se em parcial desdobramento pelo sono fisiológico e dialogava com aquele que lhe seria o primogênito. Os Nubates haviam lutado para conseguir a progenitura sem o êxito desejado. Vários especialistas haviam sido consultados oportunamente e a resposta era sempre desanimadora, explicando aos parceiros que não haviam detectado qualquer impedimento fisiológico
em nenhum dos dois. No entanto, a possibilidade permanecia nula. Após receberem sugestão para uma fecundação in vitro, haviam concordado e preparavam-se para o cometimento através de cuidadoso tratamento especializado. No dia seguinte, seria feita a primeira tentativa, para a posterior utilização dos espermatozoides do esposo, ansioso pela paternidade. Considerando-se o mérito de ambos os cônjuges, foram destacados dois espíritos da equipe da nova era, para que renascessem através desse processo especial. Conversavam, desse modo, com aqueles que lhes renasceriam através das conjunturas genéticas e revelavam incontida ansiedade. Dr. Silvio Solisto, conhecendo o programa que seria executado, propôs que dessemos início à terapia auxiliar preparatória, convidando-nos à oração de súplica ao Senhor da vida, em favor dos futuros genitores. Após comovedora prece proferida por ele mesmo, foram aplicados recursos bioenergéticos nos corpos adormecidos de ambos os parceiros, de modo a facilitar-lhes a produção de espermatozoides saudáveis, assim como de óvulos que permitisse a fecundação exitosa. Embora os cuidados de que se revestia ao momento, notamos a presença de alguns espíritos em aflição, que haviam acorrido à residência, ao saberem dos planos para o renascimento dos visitantes, e que, de alguma forma, tinham vinculação emocional com os cônjuges. Aliás, fora um aborto no passado que criara a dificuldade atual. Embora recuperados do delito, ficaram as sequelas no perispírito da senhora, que lhe dificultavam a concepção. Um daqueles candidatos frustrados havia sido um filho não aceito, e apesar de já não existir ressentimento de sua parte, no momento sem possibilidade de tornar-se factível o seu retorno, em razão do programa ora elaborado. Com muita ternura e bondade, o nosso mentor explicou-lhe a ocorrência, tranquilizando-o em relação ao próprio futuro, quando também mergulharia no corpo somático, fruindo de melhores recursos para o progresso pessoal. Terminada a nossa tarefa junto ao matrimônio, quando nos dirigíamos a um outro lar, num dos bairros periféricos da mesma cidade, interroguei o nobre médico a respeito da chamada fertilização in vitro, muitas vezes denominada bebê de proveta. Pacientemente, ele explicou-nos, a mim e aos demais amigos, que a divindade, sempre misericordiosa, incessantemente envia à Terra os seus embaixadores, a fim de que os mesmos facilitem o progresso científico-tecnológico, de modo a proporcionar os seres humanos os recursos hábeis, capazes de auxiliá-los a diminuir as aflições a que fazem jus. A cada momento, informou-nos com gentileza, a ciência e a tecnologia dão-nos as mãos, contribuindo em favor da sociedade feliz. Assim como enviando os missionários do amor para que os sentimentos de bondade, de misericórdia e de fraternidade vicejem onde antes os combates de extermínio tinham lugar. Naturalmente, é mais fácil a conquista horizontal, a dos valores culturais e técnicos, do que a grande vertical do amor em direção a Deus, razão pela qual ainda permanecem as lutas hediondas de toda a espécie entre os seres humanos. Foi a partir de 1978, graças ao nascimento de Louise Brown, que se tornou o êxito na grandiosa experiência da fecundação fora do organismo humano. Concluiu-se uma etapa de alta significação para as pessoas impossibilitadas de lograr a fertilização convencional, dando lugar à transferência dos embriões para as mulheres que sofriam de infertilidade tubária ou que tinham as trompas obstruídas. Com o tempo
e o aprimoramento das técnicas, foi possível atender a outros problemas que dificultavam a conquista gloriosa da maternidade. A fecundação in vitro exige cuidados muito especiais, iniciando-se os procedimentos terapêuticos através do processo que faculta a indução da ovulação, de modo que possam amadurecer vários óvulos que irão permitir o crescimento folicular. Em casos especiais, usam-se drogas específicas para esse mister, o que não ocorreu no caso que estudamos. Após esse meticuloso processo, realiza-se a coleta dos óvulos, assim como do sêmen, quase simultaneamente, mais ou menos no mesmo período, e, depois da análise e seleção dos primeiros, procede-se à inseminação com esperma elegido. Atenções especiais são mantidas durante um período de 3 dias durante esse procedimento, para a transferência de alguns deles para o claustro uterino. Todo esse processo requer perfeita identificação da maturidade dos óvulos, o que se consegue mediante o estudo do líquido folicular, que é extraído para esta finalidade. Constatando-se a existência de óvulos maduros, em cultura especializada, promove-se a inseminação de cada um deles com aproximadamente 100.000 espermatozoides em atividade à sua volta. Aproximadamente entre 15 a 19 horas depois do procedimento cuidadoso, observam-se ao microscópio as evidências da fecundação, que podem ser sintetizadas na presença dos denominados pronúcleos masculinos e femininos. Mais tarde, transcorridas 24 horas, já se pode perceber a presença de pré-embriões, graças à divisão em 2 células. Somente após 48 horas até 72 horas, quando os mesmos apresentam 4, 8 ou mais células, é que se procede à transferência para o útero materno. Em nosso caso, esperamos que se tornem exitosos 2 dos diversos pré-embriões transferidos, nos quais teremos acoplados os perispíritos dos reencarnantes, que elegeram por vibração especial os espermatozoides que poderão oferecer-lhes alguns dos fatores necessários, com as características próprias para as tarefas que lhes estão destinadas na existência corporal. Aqueles que não tiverem ligação de futuros reencarnantes perderão a finalidade e serão automaticamente eliminados. O nobre geneticista espiritual fez uma pausa para reflexão, logo dando prosseguimento às explicações que nos deslumbravam. Quando os estudiosos das várias doutrinas científicas buscarem identificação com as revelações espirituais, permitindo-se entender os mecanismos que constroem a vida física e a mantêm, muito mais fácil lhes será a execução dos compromissos que abraçam, na condição de missionários do bem em favor da humanidade. Ao lado da fertilização in vitro, a admirável contribuição de mulheres enobrecidas pelo amor, que emprestam seus ventres para o desenvolvimento dos embriões e surgimento dos fetos até o momento do parto. Desde há algum tempo, algumas denominadas como barrigas de aluguel, por cobrarem importâncias monetárias para o mister, é de um valor incontestável. Auxiliar alguém a lograr a realização da maternidade, ensejando, por outro lado, o renascimento dos espíritos, quando larga faixa da sociedade opta pelo aborto delituoso e perverso, ou se utiliza da denominada pílula do dia seguinte, interrompendo o processo de desenvolvimento de fecundação, essas abnegadas mães, por empréstimo, desempenham um papel de alto significado na construção do mundo novo e melhor de amanhã. Embora a conquista da ciência haja logrado esse efeito com fins nobres, sempre aparecem as pessoas
utilitaristas e aproveitadoras para candidatar-se aos benefícios financeiros, que justificam elucidando que tem a finalidade de diminuir-lhes as dificuldades econômicas que vivenciam. Apesar de não concordarmos com tal conduta, também não nos opomos às mesmas que, em alguns casos compreensíveis, são benfeitoras da humanidade. O mais curioso ocorre, não raras vezes, quando, em convivência com o espírito reencarnante, desenvolvem-se os adormecidos sentimentos da maternidade e, após o parto, tocadas pela presença do já querido ser, negam-se a devolvê-lo àqueles que as contrataram. Observamos que, em alguns desses casos, o espírito reencarnante está mais vinculado à doadora do ventre de aluguel do que aos reais genitores. Sucede que ninguém pode burlar os mecanismos sublimes das leis cósmicas que regem o universo e as criaturas humanas. Normalmente, os caminhos transversais a que muitos indivíduos recorrem para fugir da responsabilidade conduzem-nos exatamente ao destino que lhes dizem respeito, e não aos sítios onde gostariam de desfrutar da inutilidade. A nossa participação, assim como a dos devotados trabalhadores que se encontram vinculados ao mister que abraçamos, não será permanente, sendo realizada apenas em alguns casos especiais, porquanto, desde há alguns anos do século passado, os nossos irmãos de Alcione estão reencarnando-se na Terra, sem alarde, tornando-se expoentes de sabedoria e portadores de grande contribuição cultural e espiritual. À medida que os anos se passaram desde as primeiras ocorrências, estamos agora vivenciando o período para os renascimentos em massa, enquanto tem lugar, a princípio, lentamente, o expurgo dos irmãos infelizes vinculados à revolta e à truculência de que se utilizam em tentativa inútil para impedir a felicidade dos seres humanos. De maneira equivalente, à medida que os anos se sucedem, número bem expressivo de desatinados será encaminhado ao exílio temporário, de forma que irão contribuir para o desenvolvimento dos seres que encontrarão em os novos ninhos domésticos, para volverem em triunfo, quando se depurarem das graves imperfeições que lhes dificultam a marcha do progresso. Tem sido assim desde os primórdios do estabelecimento das raças humanas na Terra, quando missionários do amor e do conhecimento, oriundos de outras moradas da casa do Pai, mergulharam nas sombras do planeta para oferecer a contribuição valiosa dos seus conhecimentos. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Assim responderam os espíritos nobres responsáveis pela codificação do espiritismo a Allan Kardec, conforme a questão de número 540, incita em O Livro dos Espíritos. Esse encadeamento já houvera sido percebido por Antoine Lavoisier na sua célebre citação em torno do estudo da massa. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nada obstante, na atualidade, constatou-se que há sempre uma perda de massa na reação de uma substância libertando energia, o que, de certo modo, não altera o conteúdo do nosso pensamento em torno da harmonia universal, assim como das leis que a mantêm. Vou fazer uma pergunta polêmica, pode?
Nossa. Se o acoplamento perispiritual do reencarnante não dá necessariamente nas 24 horas, qual é o problema da pílula do dia seguinte? É de um lado, né, também está aqui transcrito, né, o processo do lado mecânico e depois, obviamente, aquilo do trabalho de Deus, né? Tem lá a fecundação, as divisões, né, das células até o acoplamento. Mas parece depois, né? Pela cronologia que deu para ver ali no capítulo, parecia isso, né, ô Lorenzo? Mas aí a do dia seguinte, se é do dia seguinte, ela ocorreria bem antes, né, do acoplamento. Qual? O que A vocês pílula entenderam, né? do dia seguinte, né? Você impede que haja a formação das células, né? E haja que ele faça a aderência no útero também, né? É, Entendeu? E aí isso demora esse período aí até 72 horas aí, né? Bom, acho que tudo depende da intenção, né? Das É, pessoas, né? Tudo depende muito da intenção de todo mundo, né? A questão não é ser, hum, não é um aborto, definitivamente não é. porque eu não, fiquei com A essa dúvida. questão, Quando eu li, eu falei, uai, mas ah, de um lado a está questão, colocando lá para frente, do outro lado está condenando lá para trás. então, a questão é que você está evitando reencarne, mas não é um é, aborto. É, é, tá impedindo que a ligação que já está feita com o espírito, né? Já Hum. está feita com o não, espírito, não, é que né, do dia seguinte, pelo que eu vi da cronologia, ele nem acoplou ainda, não rolou. Não, ainda, É que nem o a Andressa estava mérito, falando, eu fiquei com essa sensação. o mérito da questão não é o fato de ser um aborto, porque não é um aborto. não, Entre a pílula do dia seguinte e um aborto, a pílula do dia seguinte. Porque o aborto já está ali, o óvulo, o espírito já está Já está acoplado concretizado. ali. É. Mas, assim, não é um aborto. A questão é só que você está impedindo o reencarne. O que foi preparado de antemão, o desdobramento do pai e da mãe, que foi combinado que ali teria um reencarne, você está pondo abaixo. Você está dizendo conscientemente, não, não quero mais. Então, eu vou fazer a Entendeu? segunda pergunta polêmica. Mas isso não está igualando a todos os outros métodos contraceptivos? Porque Complicado, né? os outros métodos contraceptivos te impedem a fecundação. Você não é, partiu da premissa de Não, que é um monte de já tem. Você não combinou com o universo que você vai ter uma gravidez a cada ano até o fim da sua vida, entendeu? não, então, mas é que não igualou, na sua leitura eu entendi. E eu fiquei com essa mesma compreensão. Por quê? Não é um aborto. Tá bom, não seria um aborto, mas seria uma postergação de algum dever, né, já contratado, né, que você tem. Então você está protelando É como, uma, imagina, eu, uma eventual concepção. Mas eu aí, dentro imagino desse assim. critério do protolar, entra tudo quanto é método contraceptivo, né? Uai, e aí? Não, porque quando você está fazendo o método contraceptivo, você, tanto racionalmente como espiritualmente, não quer engravidar. Ali você não combinou nada com ninguém. Quando tem já uma gestação a caminho, ou digamos, aconteceu o, entre aspas, acidente, que não é acidental, você já combinou alguma coisa ali. Não quer dizer que é um aborto. Você simplesmente disse, não, opa, não quero agora. Desculpa aí, segurem aí, não vai ser agora. Eu adio o meu compromisso. Mas não é definitivamente não é um aborto. Ok. Não tem ali uma, não é, Claro, né? essas dúvidas?
Agora vamos ver. Segue. Eu só tinha achado estranho, aí segue a história. Ok, então, ele explicou aí com detalhes, né, a fecundação in vitro. Ficou claro o procedimento? Está claro para vocês o que é uma fecundação in vitro? Alguma dúvida sobre esse assunto? Ah, e tem uma dúvida que saiu na reunião passada, que todo mundo perguntou assim, mas e se implantarem vários óvulos no útero da mãe? Aí, ali tá bem Sabe que claro, só vai teoricamente fecundar, parece que acontece isso, né? só Na, vai Então, o fecundar que acontece, o se que tiver acontece, ligação espiritual. então, o que acontece ali, ele explicou assim, né? Então, primeira coisa, né? Naturalmente, né? A mulher nasce com todos os óvulos, Isso. né? E É, um óvulo vai amadurecendo por mês. Um óvulo do ovário esquerdo, no próximo mês, um óvulo do ovário direito. E assim vai. isso. Um óvulo vai amadurecendo e vai sendo expelido, um óvulo por mês. É, ele está dizendo que há uma indução para amadurecer dois, três, quatro, sei lá, alguns óvulos de uma vez só. Então, tem medicamentos que podem fazer isso, amadurecer mais de um óvulo. Então aí são retirados esses óvulos fora do corpo da mãe. Aí são pegos esses óvulos, são pegos os espermatozoides do pai, né? E é feita uma seleção dos óvulos viáveis. Aí você faz esses óvulos viáveis, colocam os espermatozoides e ocorre a fecundação. E começa a ver a divisão celular e se formando. E nesse momento, o cientista vai lá e escolhe os óvulos viáveis. E dentre os óvulos viáveis, ele vai lá e coloca na mãe. Então, ele coloca dois, três, alguns óvulos lá dentro, Fecundados. né? Porque ele escolhe dos viáveis. É. Então, às vezes, ele coloca mais do que os óvulos. Você vai pôr 4 óvulos viáveis. E, logicamente, que só vai se desenvolver os óvulos que tiver algum espírito acoplado. Então, ele colocou 4, mas apenas 2 espíritos, né, vão se ligar àqueles fetos, então só 2 vão se desenvolver. Por isso que ele fala que quando ocorreu o entendimento, né, da ciência tradicional para essa parte espiritual, do perispírito, vai ser mais fácil, né, do desenvolvimento de outras, né, técnicas e se compreender melhor o que está acontecendo. Então, por que que alguns não vão e outros vão? É que tem essa ligação com o perispírito. Então, tem 4, só 2 se ligarão É. ao perispírito. Então, nasce os 2 e vão se desenvolvendo isso daí. Aí ele Parece que é relativamente comum também, né? Às vezes vira e mexe, às vezes nasce lá quadrigêmeos, gêmeos, e aí quando vai ver foram essas técnicas, né? Mas isso só isso, quando é permitido, isso, quando é permitido, né? É assim, eu pelo tô falando do lado de cá, né? Quando vai isso, ver, ah, mas nasceu trigêmeo, nossa, aí você vai ver foi então, mas como não se fertilização in sabe vitro. exatamente, eles colocam lá, digamos, 4 viáveis, né? E às vezes os 4 têm espírito e nasce quadrigêmeos. É que muitas vezes, pelas as técnicas, pela estatística, você sabe que sempre coloca um ou 2 a mais do que eles acham que vai nascer. Porque eles não sabem por que que um nasce e outro não nasce. Então eles acabam colocando mais. E a mulher já tem dificuldade em levar essa gestação, né? Desde o início.
Então, não são todos que conseguem acoplar ali no útero, né? Ali no endométrio, né? E outra, né? Essa questão, a partir do momento que tem a entrada de um espermatozoide no útero, ali já começa a formar uma barreira protetora ali, uma camada de células que vão impedir que outros fecundem, né? Agora, só é permitido, né? Então, tem os gêmeos, aí vem os gêmeos, só é permitido que mais de um espermatozoide aí fecunde o óvulo quando tem a permissão da espiritualidade, quando é combinado, né? Tá? Então, a partir do momento que tem o espermatozoide no óvulo, ali já começa a formar um líquido que já começa a formar uma barreira, que é esse foli- é, corpo amniótico, líquido amniótico, o corpo folicular, que já começa já impede que os outros espermatozoides fecundem, E digamos tem, assim. e tem casos, né? Então, que normalmente, né, há uma dificuldade, né, e por algum problema do homem, da mulher, por algum problema da gestação. Aí, no caso, eles disseram, né, que foi por causa de um aborto que foi feito numa outra vida. Então, tem sempre uma origem, né, tem sempre um porquê de haver uma dificuldade na fecundação. Às vezes, a futura mãe tem lá várias coisas que não permitem nem a fecundação. Aí, às vezes, o que já aconteceu é, por exemplo, eles fazem, por exemplo, a fecundação, ter o óvulo da mãe, mas o óvulo da mãe e do pai, o feto, nascem numa outra mulher. Por exemplo, às vezes acontece com algum parente da própria mãe. Às vezes uma irmã da mãe, que já tem condições, acaba gerando, né, o sobrinho, né? Gerando o sobrinho e acaba, nesse caso, é até melhor porque já é uma afinidade, né, das irmãs e não tem grandes problemas, né? A irmã está fazendo por amor o nascimento daquela criança. O que ele fala que pode haver problemas é quando uma família, né, abastada resolve pagar uma barriga de aluguel. Ela paga, a família vai lá, paga todos os exames, tudo o negócio, e dá um salário para a mulher, para ela se manter durante toda a gestação. E em alguns casos, quando o neném nasce, ela não entrega a criança para quem contratou, porque ela pega um afeto muito grande por aquela criança e não entrega. O texto está dizendo que, muitas vezes, nesse caso, não é por acaso que a mãe não entrega, mas é porque a afinidade espiritual entre aquela mãe que gerou e o filho que nasceu tem alguma afinidade. Às vezes, aquela mãe que se propôs a ser barriga de aluguel não ia ser mãe. E às vezes é o meio de fazer ela ser mãe, né? Ela não ia se propor a ser mãe, mas nesse meio, tudo lá é um modo, o próprio mundo espiritual fazer ela ver mãe e pedir o amor pela criança, que é um espírito que já está vinculado a ela, e ela acaba sendo. Então, nada existe por acaso nesse meio termo, né? Tudo na vida. Outra coisa que existe normalmente, essa fecundação, né, in vitro, é ele é custoso, né?
Não é barato fazer a fecundação in vitro, né? É caro isso. Só que hoje em dia já existe alguns consultórios, algumas equipes, né, que estão cobrando essa fecundação in vitro de acordo com a capacidade financeira dos pais. Então, para pais que podem mais, eles cobram um valor mais alto. Para pais que recurso menor, eles pagam um valor eles cobram um valor mais barato, que na média cobre os custos de todas as famílias. Mas eles já estão, tem algumas entidades que acabam, né, médicas que acabam fazendo isso, né? Então, cobra mais de pessoas mais ricas, cobram menos de pessoas menos abastadas, permitindo que umas e outras consigam participar desse processo, né, de fecundação in vitro. Mas o texto também está dizendo uma coisa importante, é que o pessoal, né, os espíritos de Alcione, agora estão reencarnando em massa, mas eles já vêm reencarnando no planeta antes. Então já tem alguns espíritos de Alcione que já estão encarnadas, já se reencarnaram antes. Então, dentro da programação espiritual, dentro de tudo que Jesus determina, né, já começaram a vir espíritos mais adiantados de outros planetas. E a partir dos últimos anos, está havendo uma intensificação desses reencarnes. Então, vai vindo um monte aí, vai vir um monte de espíritos de várias áreas para ajudar na transformação do planeta. Ah, onde que nós paramos? Universal. Houve um silêncio natural. Houve um silêncio natural, convidando-nos a reflexões profundas em torno em torno dos divinos desígnios. Na programação em torno do renascimento dos espíritos procedentes de Alcione, considerando-se que os mesmos não têm compromisso negativo no planeta terrestre, destacou-se a necessidade de estabelecimento de metas proporcionadoras do ressarcimento de débitos morais em relação às existências anteriores, como sempre ocorria nos casos convencionais a que estávamos acostumados. No departamento de reencarnações, os mapas, adrede estabelecidos, apresentavam organismos saudáveis, sujeitos, entretanto, aos fenômenos normais de desgaste da energia, assim como as ocorrências de enfermidades menos graves, de forma que todo o tempo de que dispunham os espíritos fosse dedicado ao labor edificante da fraternidade, nos estudos e aplicações das propostas sobre o próprio progresso moral e espiritual, assim como do planeta. Trazendo da dimensão de onde se originavam os tesouros logrados no processo da evolução, não eram exilados em mecanismos de reabilitação, mas voluntários do amor, contribuindo em favor da felicidade das vidas humanas, em cujo seio renasceriam. Os cuidados, portanto, no que dizia respeito aos renascimentos, cingiam-se, na grande maioria, às contribuições genéticas dos futuros genitores, de maneira que os perispíritos dos candidatos pudessem modelar as suas necessidades intelectuais e morais, experimentando as conjunturas ambientais, mas também desenvolvendo os compromissos a que se vinculavam, sem maiores impedimentos resultantes da maquinaria orgânica. Desse modo, os preparativos para a inseminação artificial, no caso referido, prosseguiram
amparados por Dr. Silvio e nossa equipe, transformando-se em realidade dias depois, quando foi possível fazer a transferência dos embriões, com os respectivos espíritos vinculados, facultando, posteriormente, a constatação do fenômeno da gestação. A alegria que tomou conta do casal quando lhe foi apresentado o diagnóstico de êxito em torno do empreendimento converteu-se numa celebração de amor e de gratidão a Deus, através da oração, de que participamos à noite, quando se encontravam em parcial desdobramento pelo sono. Tanto os futuros genitores como os irmãos gêmeos, que se reencarnariam, exultavam, dialogando com emotividade e confiança em torno dos planos de construção do bem, mediante o estudo, a dedicação ao trabalho e a entrega irrestrita à divina misericórdia que tudo provê com equilíbrio e sabedoria. Instrumentalizados com essa e outras experiências realizadas com famílias de diferentes classes socioeconômicas, ouvimos o benfeitor declarar que agora era factível pensar-se nos programas de reencarnações em massa, obedecendo-se, todavia, às determinações do Senhor da vida. Enquanto operávamos no Mister, tomávamos conhecimento das desencarnações coletivas mais dolorosas, em decorrência das convulsões do planeta em adaptação geológica, a maioria das quais referente a entidades que já não deveriam renascer no orbe terrestre, transferidas compulsoriamente pela lei do progresso para um mundo compatível com o seu nível de elevação. Era-nos motivo de imenso júbilo podermos acompanhar os procedimentos em torno da grande transição que lentamente se instalava na abençoada casa terrestre, ensejando a renovação de milhões de espíritos que ainda se encontravam sujeitos à ignorância das leis da vida, assim como outros que permaneciam enrodilhados em compromissos infelizes e de que tinham dificuldade de libertar-se. Podíamos perceber os numerosos grupos de trabalhadores de nossa esfera e de outras sob o comando superior de Jesus, desdobrando-se para criar no planeta a psicosfera compatível com as exigências das transformações que se operavam mediante o sofrimento, assim como através do despertamento das consciências pela iluminação do conhecimento e as bênçãos da caridade. Os grupos espíritas aperfeiçoados, a verdade e os trabalhadores responsáveis pela realização do bem geral passavam a receber informações especializadas a respeito da conduta dos seus membros, como aliás sempre ocorreu, de forma que pudessem criar o clima mental e emocional para enfrentar os cataclismos que, por outro lado, aconteciam mais frequentemente, acelerando o processo de crescimento das vidas em amor e paz. Simultaneamente, reconhecendo as operações transformadoras que ora se realizavam, entidades perversas, vinculadas ao desvairo ou dele vítimas, movimentavam-se com sofreguidão, desenvolvendo mecanismos de agressividade contra todos aqueles que se encontravam comprometidos com a responsabilidade das mudanças em andamento. Ciladas habilmente organizadas, estereótipos do prazer e estímulos vulgares às sensações passaram a ser inspirados aos multiplicadores de opinião dos grandes veículos da mídia, de modo a perturbar a marcha do progresso, ampliando a área dos desmandos de toda ordem, especialmente a que diz respeito aos gozos servis e de fácil acesso. Conclaves insidiosos, organizados pelos inimigos do bem, nas furnas em que se hominiziavam, estabeleceram metas de vingança, utilizando-se da política sórdida a que se entregam muitos dos seus membros, ora reencarnados nessa área, como nas religiões, nas artes
e noutros setores sociais, a fim de que chafurdem no lodaçal do caos moral, em estímulo negativo aos comportamentos saudáveis, fazendo campear o descrédito, o desrespeito às leis e aos deveres, na volúpia de acumular recursos que não são transferidos com a desencarnação, mas entorpecem os significados elevados da existência espiritual. Fomentadores de guerras de extermínio, de terrorismo insano, de perseguições às minorias, de deboche e de preconceito, misturaram-se às multidões, inspirando governos e cidadãos às atitudes calamitosas, de modo que a esperança seja deixada à margem sem consideração, e os exemplos nobres se transformem em mensagens de aproveitadores e oportunistas desvairados. Subitamente, pode-se observar o aumento surpreendente das aberrações, dos crimes hediondos, da violência inclemente e da falta de autoridade para impedi-los ou administrá-los, tornando-os banais e quase desconsiderados. O vale-tudo que começou a ser estabelecido tem um objetivo de criar o clima de desinteresse pela honorabilidade, pelos valores éticos, pelo respeito à criatura e à sociedade, demonstrando que todos esses significados haviam sido perdidos e uma nova e descontrolada ética passava a ser assinalada como regra de comportamento próprio para estes desditosos dias. Por efeito, volumosa onda de pessimismo tornou-se dominadora do oceano das existências, e os jovens, principalmente, sem lideranças dignas nem diretrizes de equilíbrio, passaram a ser vítimas selecionadas pela sua representação de herdeiros do futuro. As festanças licenciosas, os programas televisivos chulos e vulgares, agressivos e mentirosos, ao lado do cinema e do teatro em lavagem cerebral de que somente o prazer e a qualquer preço é que vale a pena, começaram a tornar o proscênio terrestre local de hediondez, de selvageria e de permissividade, que levam à degradação, à exaustão. Repentinamente, os pais e educadores passaram a ser assaltados pelas dúvidas em torno do significado da formação moral dos filhos e aprendizes, verificando os salários altíssimos com que são remunerados os comportamentos doentios e chocantes em detrimento das profissões dignas e desgastantes daqueles que se exaurem no exercício do dever. Os dois mundos de vibrações, físico e espiritual, aumentaram o intercâmbio com maior facilidade e o conúbio espiritual inferior começou a fazer-se tão simples que qualquer comportamento mental logo encontra resposta em equivalente sintonia com os espíritos que se movimentam nessa faixa vibratória. É claro que aquela que diz respeito aos sentidos mais agressivos e sensuais predomina na conduta generalizada. Conversando com o amigo Yvon, logo pensamos nas grandes lutas do Armagedon, conforme as velhas anotações bíblicas, que seriam sintomáticas do fim dos velhos tempos, para dar acesso aos novos e ditosos, transferidas do Vale das Guerras do passado de Israel para todo o planeta atual. As ameaças de fim do mundo, criando pavores nas mentes e nos comportamentos emocionais mais frágeis, começaram a ser motivo de medo, de ansiedade e de desespero, assim como as propostas em favor do aproveitamento de todas as sensações, como forma de esquecer a vida e suas mazelas, assumiram o papel de destaque nos vários grupos sociais. Médiuns que haviam aceitado compromissos de alta responsabilidade para exercer a faculdade com Jesus, nestes difíceis dias, sem dar-se conta,
estão abandonando a vigilância recomendada pelo mestre e por Allan Kardec para engalfiar-se em lutas de competição doentia, buscando lograr posições de relevo, enquanto se fazem instrumentos de espíritos levianos, que se comprazem em profetismo de terror e revelações confusas, mediante as quais tentam introduzir no movimento espírita as informações inautênticas de que se fazem portadores, gerando incompreensão e desordem, agredindo-se reciprocamente, a troco da vaidade que desborda em direção do orgulho e da soberba, esquecem-se de servir a causa espírita, a fim de servir-se dela, nos seus próprios conflitivos, que escamoteiam a benefício da exaltação do ego, atormentado e insatisfeito. Campeões da insensatez invadem os grupos sociais e adquirem prestígio mediante a astúcia bem elaborada e a falta de escrúpulos, movimentando-se livremente e empurrando os líderes insanos que avançam no rumo do abismo. Tudo diz respeito à resposta das trevas organizadas contra a programação do dúlcido Cordeiro, pacífico e pacificador, que não revida ao mal, prosseguindo com os métodos do amor, no afã de promover o progresso da humanidade e do seu berço terrícola. Em nossas reflexões, nas noites seguintes, podíamos ver, sem qualquer dúvida, as caravanas de luminares descendo na direção da Terra, com a missão sublime de facilitar a reencarnação dos novos condutores do futuro ao lado dos imigrados de Alcione, em verdadeira sinfonia de bênçãos. Foi numa dessas oportunidades quando, em grande silêncio, nosso grupo, encontrando-se ao ar livre, contemplava o zimbório de estrelas lucilantes e de prateado luar, que o nosso mentor nos convidou à oração, propondo-nos a entrega total ao celeste amigo que viera, há 2000 anos, clarear a grande noite com a luminescência de seu inefável amor. Agora enviava, conforme eu prometera, neste momento de tantas aflições, o Consolador, que já se encontrava no mundo terrestre há mais de um século, com uma constelação de seres elevados, para que as sombras fossem definitivamente diluídas ante as divinas claridades siderais. Não havia como resistir às lágrimas ou permanecermos indiferentes aos sublimes apelos do amor. Posso colocar a dúvida aqui? Bom, pode. Eu imaginava que sempre fosse na regra universal os lanterninhas no degredo. Então, dos imigrantes de Alcione, não é necessariamente isso, mestre? São voluntários? Não é o degredo? Então, é que Como foi a época de Capela? Então, é exatamente isso que ele está dizendo. São voluntários de Alcione. São voluntários, então eles não estão aqui por punição. Eles estão aqui porque eles são voluntários para ajudar-nos, para ajudar toda a população. Tanto que ele fala que na preparação reencarnatória, eles não têm necessidade de ter doenças, de terem problemas, de passarem. Então, eles acabam fazendo essa preparação. Então, tem lá a, a escolha do óvulo, a escolha do espermatozoide, a interação do perispírito com, né, o feto. E, se for uma fecundação in vitro, né, isso é escolhido, os próprios médicos que vão fazer isso daí são induzidos, são intuídos para escolher os óvulos, as coisas corretamente, para facilitar. Aí
ele está dizendo que a própria fecundação do perispírito com o feto é feito fora do corpo da mãe, e na hora que injeta, já está injetando o perispírito, né, lá as primeiras células, já está vinculada aos espíritos. Então, a fecundação já in vitro já acontece, já a ligação antes de colocar esse conjunto dentro do corpo da mãe. Então, ele está dizendo que esses espíritos não precisam ter um câncer, não precisa ter uma doença que atrapalhe. Então, eles já escolhem corpos adequados para o melhor desenvolvimento da missão deles, da obra que eles têm que fazer. Então, não precisa dar um monte de... Então, eles se já preparam, já tem essa preparação do corpo para eles desenvolver. Ele vai ajudar a ciência, a desenvolver as artes, vai ser um grande educador, vai ser um político, vai ser, sei lá, o que que vai fazer? Então, ele já vem com o corpo preparado e não vai ter as dificuldades de um corpo com algum tipo de problema para que eles possam desenvolver melhor a habilidade deles. Então, são missionários. Como já aconteceu de muitos missionários ao longo de toda a humanidade. Então, existiram grandes pessoas que reencarnaram na Terra já vindo de outros planetas. Então, está falando de agora, desses espíritos que vêm de Alcione, que já vieram e agora estão vindo em massa, mas ETs encarnados já teve um monte, né? Que vieram, fizeram o que tinha que fazer e foram embora, né? Então, já tem missionários, já existe um monte. E agora está acontecendo, né, nessa transição, está acontecendo agora de uma vinda em massa. Ele está dizendo que são 10 mil espíritos, que a gente entendeu que são 10 mil espíritos no Brasil. Mas isso está acontecendo no mundo todo. É que o Manuel Filomeno de Miranda está focando o Brasil, né? Mas, logicamente, que o Brasil não é privilegiado, né? Então, está acontecendo esses reencarnes desses espíritos nos vários países, de acordo com o país. Outro dia eu estava lendo uma notícia de um jovem de, sei lá, 12, 13 anos, fazendo experimentos de coisas nucleares, né, que eu não consigo fazer. Mas a criança lá com 12 lá, é, já está fazendo tal, em casa, com as coisas, e os pais incentivando as coisas a fazer, coisas extraordinárias, já com uma idade avançada, né? Provavelmente esse jovem de 12, 11, 12, 13 anos fazendo tudo isso, está vindo de outros planetas, porque não é possível, né? Então, isso já vem acontecendo no Brasil e no mundo. Então, está vindo esse monte de espíritos para ajudar no desenvolvimento intelectual, inclusive físico, nos nossos próprios organismos, e já está. Ele falou de desencarnes em massa, e ele falou que nesses desencarnes em massa, uma boa parte desses espíritos desencarnam e já estão sendo transferidos para outros planetas. 100%? Não. Mas uma parte deles está sendo desencarne e vai embora. Todo mundo que morreu de pandemia está sendo exilado? Não, não é assim. Todo mundo que está morrendo agora, uma parte vai, outra parte fica. Qual a porcentagem? Não sei. E não importa, né? O que importa é está sendo transferindo, está fazendo as transferências. E, da mesma forma,
que a gente tem que ficar atentos, porque as trevas também estão perseguindo, e principalmente os espíritas e os centros espíritas. Então, a gente tem que ficar atentos e procurar manter a nossa vigilância. Então, tem ataques de vários lados. A gente tem a nossa proteção, mas a gente chama, os espíritos vêm. Então, está dizendo que existem médiums muito sérios que estão seguindo, né? Mais ou menos o que prometeu antes de reencarnar. Mas tem espíritos que vêm com a mediunidade, em vez de exercer a mediunidade com Jesus, acabam abrindo mão e fazendo, dando vazão para espíritos trevosos. Então, Divaldo vive falando de cuidado com essa avalanche de livros mediúnicos. Você olha na internet e tem um monte também de pessoas dizendo, né, falando bobagens, e as pessoas acreditam. Se você não tiver, se você não tiver atento, não ler bons livros, então você tem que ler os bons livros. Então, por exemplo, a obra de Kardec está perfeita. A obra de Jesus está perfeita. Para você entender algo mais para frente, você tem que entender a obra de Kardec, que explica Jesus. Tem gente que está negando Kardec e ficando com as modernidades de agora. Mas se você não leu Kardec, se você não entendeu Kardec, como é que você vai saber se essa modernidade é boa ou não? Não dá para saber. Tem doido falando também que colônias espirituais não existem, porque Kardec não enfocou nisso nos livros. Então, tem o seguinte: Kardec é a base. A gente tem que estudar Kardec. A partir de Kardec, a gente vai estudando novos conhecimentos. Então, vieram novos conhecimentos pós-Kardec, mas não anulando o que Kardec trouxe. Então, por exemplo, toda a obra do Chico Xavier, toda a obra do Divaldo, estão trazendo novidades que a codificação não conseguiu aprofundar. Mas o que está no Chico, está no Divaldo, não está negando o Kardec. Ele está se apoiando na obra de Kardec e desenvolvendo mais. Então, você sabe Kardec e você vai entendendo. Então, quando você vê um livro mediúnico que está falando algo a mais, beleza. Você pegar um livro que está negando Kardec, opa, fuja, saia correndo. Kardec não falou nenhuma besteira, mas não conseguiu falar tudo. Assim como Jesus, que é o governador do planeta, não pôde falar tudo. Então ele falou: ó, eu vou te mandar o Consolador para te explicar isso e te desenvolver todo o conhecimento. Então, você tem que tomar cuidado com um monte de coisa, livros, internet, e aí ele está falando aí em especial dos programas de TV, YouTube, e dos influenciadores. O que tem de bobagem desses influenciadores é coisa fantástica. Eu não consigo, eu não consigo nem falar mal porque eu nem assisto esses programas, nem vejo esses do YouTube. Então, eu não posso nem dizer, mas quem vê essas pessoas e assiste isso, tome muito cuidado com as bobagens que as pessoas falam. Porque realmente tem uma influência negativa do mundo trevoso gigante.
E, logicamente, que existe uma influência positiva gigante também. E a gente tem que, vai se conectar com quem? Vai sintonizar com quem? Depende da gente. Aí eu vou me sintonizar com os bons espíritos, com as boas influências. Ah, não, eu vou se conectar com a sensualidade, com a moda, o que diz, né, as coisas que houve hoje. Então, a gente vê muita coisa em filmes. Então, o que existe de filme de terror agora, isso aqui, tanto filme de terror. De cada 10 filmes, 9 é de terror. E o que não é de terror é quase, né? Aliás, Halloween é uma festa agora que o pessoal se esmera assim, em detalhes. Assim, é uma festa para as crianças, mas os pais já estão se envolvendo e não é uma psicosfera muito interessante. Depende Tem muito umas de que como são a pessoa entra, né? De assustadoras. como ela entra Eu acho nisso, né? esquisito, né? Que nem, o Dia dos Mortos no México, eu acho tão estranho, né? Com aquelas caveiras. E eles fazem tudo colorido, festa mesmo. Um monte de caveira. Eu falei, mas, Mas gente. tem um significado, né? Ah, eu Outro sei, mas significado. Aí é que eu tá, acho esquisito. vai depender de quem tá fazendo as coisas, porque o Dia de los Mortos deles é a significação de que a morte não existe, a vida continua. Eles comemoram a existência depois daqui. Ah, tudo bem, Nós mas todos não podia ser mais somos, bonitinho, não? Botar um só que monte de caveira e só tudo que a quanto é coisa, gente desenho. Então, mas se tem, a você gente tem valoriza as pessoas que se foram, né? Então, por exemplo, a cultura oriental faz festa quando a pessoa desencarna. É uma coisa isso, natural, né? A pessoa desencarna, ó, a a pessoa gente não é, tá se livrando da prisão da carne, graças a Deus a pessoa foi, não é? pra gente não é porque a gente tem uma conotação de até mesmo pessoas espíritas têm dificuldade de falar que vão morrer, gente. É, não acho errado. Eles têm, é legal se lidar de uma forma. É uma forma que a gente não sabe lidar ainda. Porque a É. gente ainda tem a mentalidade católica, ancestral, aí uma religiosidade com medo da morte, tudo é aterrorizante. Eu também não gosto da energia de filme de terror, não gosto. Mas Hum. eles colocam filmes espíritas com faixa etária de filme de terror. Eu já peguei o Nosso Lar na Netflix como sendo filme de terror. Vixe. Você vê que as coisas não são Ah, bem assim. A gente tem, né? Em vez de estar lá religioso, né? Ou filme filosófico, tá marcado como filme de terror. meu Às Deus. vezes tem os mix assim, né? Mistério da Libélula. E é um lindo filme. É É um Sim. lindo filme o filme, mas fala se você não fica numa vibração ali que você fica, eita, o que que vai acontecer? Olhar aquele medão, né? Do susto. mas Ah, quando a arara aparece, você fica com susto, sim, vai. Tudo Lembra da depende, né, arara? de como você encara as coisas, né? depende Então, muito. por exemplo, o filme Os Outros, Os Sim. com a outros. Nicole, acho que é com a Nicole Kidman, Bom, é bom esse filme. Bom. é um excelente filme, né? Se você se encarar a forma Já sugeri esse espiritual, de filme. conhecimento, é realmente uma coisa que realmente acontece, né? É um filme que, se a Eu gente... já sugeri a pessoas que não tinham noção nenhuma do que é a continuidade da vida após a morte, de uma pessoa, por exemplo, você fala, não sabia que morreu. Surge no assunto, né? O espírito não sabia que estava desencarnado. Mas como? Não vai para o céu? Não vai, tem umas assim, umas infantilidades trazidas dessa É, ancestralidade católica. Eu já sugeri muitas vezes desse tipo de filme, quando não é. tinha Nosso Lar ainda para sugerir, não tinha os nossos filmes espíritas. Nossa, E lembrei de O Sexto Sentido agora. É, eu então, também. Eu lembrei também. se a gente torna suave,
tudo tem uma conotação. A mesma coisa tem a significação, sim, de menosprezo à vida, as redes sociais, que podem ser usadas de forma maravilhosa, como a gente está fazendo aqui, transmitindo, né, as lives, depois em vídeo para o YouTube, e tantas pessoas fazem. Tem pessoas que fazem futilidade ou é, coisas que tornam o ambiente doméstico pior, com mais sensações de impotência, adolescentes principalmente, que são moldáveis ainda, crianças. Também esse é o problema, E né? O pessoal acaba fazendo é, exatamente isso, né? Acaba influenciando, né? E sim, de muitas coisas que acabam influenciando os adolescentes, né? E levando eles para caminhos por complicados, isso né? que a gente tem que assistir. Eu acredito que assim, eu assisto de tudo, eu vejo de tudo e eu vou pôr o crivo da razão. E a gente tem que ter o crivo da razão para tudo, principalmente porque a gente consome, porque a gente lê, principalmente porque a gente lê. Como foi dito aqui, não uma vez, mas várias vezes, tem muito livro que ele é inocente na leitura, mas que tem tanta bobrinha e leva a pessoa à descrença naquela essência do livro, que eu acredito em coisas que nem mesmo filosofias ou religiões místicas não acreditam mais, sabem que é infantilidade e está constando ali e é passado como sendo livro espírita. Por quê? Não tem o Crivo da Razão, não tem o estudo do Kardec, não tem os livros do Chico Xavier, da Ivone Pereira do Amaral, né, do Leon Denis, de tantos autores maravilhosos, né? Lombroso, de, sei lá, tantos autores aí que trouxeram muito conhecimento real de coisas sérias. E quem tem esse conhecimento, às vezes fica tão enraizado a não querer passar a não ser o seu método antigo, que não traz para gerações novas e atuais. Ah, isso não pode, por quê? Por quê? Porque eu não quero evoluir, eu não quero modificar a minha forma de passar o conhecimento adiante. É a melhor forma da gente ajudar no que está acontecendo agora. É quem tem conhecimento usufruir. Eu vejo bastante gente, com bastante pessoas maravilhosas, com conhecimento maravilhoso, pessoas até que eu gosto de ver palestras, mas tanto orgulho ali, sabe? Eu sei mais que o outro e o outro não é meu irmão, entendeu? Não tem que eu saber mais, eu tenho que dividir o conhecimento com o outro, se eu posso, se a pessoa tem esse conhecimento. É, E é tem, o que está faltando mudar aí na nossa mentalidade espírita e espiritualista, então, dividir tem que conhecimento. dividir, né, o conhecimento, né? E a gente tem que buscar o conhecimento, né? Eu estava assistindo a um vídeo daqueles Amigos da Luz, né? Aqueles atores lá. E lá era Bons. um episódio deles e uma pessoa que tinha alguma mediunidade, né, conseguia ver, conseguia sentir os espíritos, mas não queria se educar, não queria estudar, não queria. Então eles acabam exagerando de uma certa forma mas que é próximo Eles da, re- levam, da, É da, aquele eles que é o levam, realidade, né? porta dos fundos dos kardecistas, é aquele? eles É, levam com bom humor que se todos nós aqui que somos espíritas e tudo mais levássemos com leveza, porque a vida ela é vivida de forma prin- normal e leve. A gente traria a mocidade e a juventude para dentro das casas espíritas novamente. É o que precisa voltar a retomar, sabe?
trazer para a realidade, não para, aquela pessoa, o médium fulano de tal, maravilhoso, é o médium fulano de tal, é uma pessoa legal, mas ele não é melhor do que ninguém, ele tá junto aqui. Quem tá reencarnado aqui, ou tá para ensinar, ou tá para evoluir, e normalmente as duas coisas, evoluir e ensinar. Então, não dá para ter mais essa mentalidade. E tem muita coisa que é muito legal, tem coisa que tem que ter crivo da razão. Difundir, divulgar coisas legais, não importa se elas são espíritas ou não, se elas forem de conotação, isso tem lógica, isso é embasado na ciência, isso é embasado, que não seja, mas dentro do que a gente conhece dentro da doutrina espíritos faz sentido. Não está com a mesma linguagem, mas isso é real. Ok, divulgar, difundir e passar adiante, porque o cristianismo, ele foi ficando fechado, sincrético, unilateral, só o meu conta, só a minha salva, só a minha fé vivifica. E aí a gente foi vendo o cristianismo se transformar nos séculos anteriores e uma coisa que estava muito longe do Cristo, muito longe, gente, Bom, muito. por E tem isso que a gente muita tem gente. que realmente ler, entender as coisas, avaliar tudo e comparando, né? Então a gente não tem que aceitar as coisas cegamente, então a gente vai lendo e vai entendendo e vai compreendendo e vai tendo tudo isso, né? Logicamente tem que ter a gente tem sempre as referências, né? Pessoas que a gente acaba admirando e escutando para poder entender as coisas, né? A gente buscar novos palestrantes, novas pessoas. A gente pode assistir a uma palestra, ler um livro, mas sempre ver aquele conhecimento com o crivo da razão. Então, o conhecimento nosso anterior deve basear no que a gente está vendo, né? Então, eu vou aprender num romance. Um romance é uma coisa agradável, tal, que pode ler, mas às vezes o conhecimento é diluído, né, ao longo de todo o romance. Por isso que a gente acaba lendo livros que têm mais conhecimento e pode ser de uma forma mais agradável, mais pesada, mas a gente tem que ter uma base para a gente entender os outros livros, né? Realmente, a Anitta tem razão, a gente tem que ficar aberto para qualquer as coisas. E Mas Kardec, ele é muito moderno. Quem diz o contrário é porque não estudou o Espiritismo. Quem não pegou os livros do Allan Kardec realmente para ler e estudar, ele É. é muito à frente do nosso tempo. então, a gente tem que ler outros livros, É. mas tem que ter a base de Kardec. Você não pode, então, tem, tem muitas pessoas lendo outros livros e não lendo Kardec. Então, É. acaba caindo no erro de acreditar em bobagens, né? Então, se você não tem a base, você não consegue entender mais para frente. Então, você não. Então, o texto aí falou, né? Tem a parte da ciência. Então, tem pessoas que falam sobre algumas coisas e não tem nenhuma base científica. E fala um monte de bobagem que a ciência fala, mas que essa pessoa tá dizendo? Não tem base nenhuma, mas tem que ter um mínimo de conhecimento para poder falar as coisas. Por isso que a gente tem que ler tudo, mas tem que ir comparando para poder Lô, ver se as coisas têm fundamento ou não. Então, a gente tem pessoas, livros, posso fazer uma mais citação? confiáveis. Vai rapidinho, que depois a gente encerra. Eu estou lendo aquela Ana Cláudia Maria Quintana. Ela está fazendo agora. Depois eu posso até passar
no YouTube, está no YouTube agora, que é o Envelhecer Bem. Ela fez primeiro um curso de. Tem as palestras grátis, depois tem aquelas pagas, né? Então aproveita as grátis. Ela fez aquele A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Ela é uma médica geriatra e com foco em cuidados paliativos, né? Ou seja, a morte. Ela diz que cuida da morte e ela fala tudo de modo científico, convida os amigos médicos, colegas médicos, sabe, assim, para se informar como é importante ter um profissional que seja médico qualificado, né, assim, para uma família nesse momento, né? E assim, e com um olhar, com uma sensibilidade, quem quiser eu posso passar porque eu estou assistindo, né? Ela acabou essa semana os pilares lá do envelhecer bem. Um deles é justamente ter esse convívio social, né? Acho que vale muito a pena. É um conhecimento científico, mas assim, não tem, respeitando todas as religiões, mas é que vale para todo mundo, sabe? Assim, agrega conhecimento, sabe? E de uma forma positiva. Isso que eu acho assim fantástico, assim, acolhedor, sabe? Respeitando cada pessoa como ela é, sabe? Só isso. Eu gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje. Eu Vale? posso fazer, vai. Eu faço, vai. Então, agradecemos ao Pai Criador, ao Divino Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, a termos momentos como este, de reflexão sobre a vida, sobre a verdadeira vida, a Jesus, nosso Mestre, que deixou o Consolador prometido, continua nos orientando, nos guiando, que continuemos a nos reunir e aprimorar nossos conhecimentos, para que sejamos cada vez mais pessoas melhores, que possamos nos doar mais, ser mais gratos, e assim encerramos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Pois a ti pertence o poder, a glória, a misericórdia, para todos sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Alguma boa evidência? Eu não. Alguém viu os espíritos de Alcione aqui na região? Ô, Lourenço, tá assim, ó. Metade do planeta está em luz e metade está em água suja. Então tem muita água suja e muita água parada. Então dá uma visão muito... chega a ser assustadora, dando a impressão assim que está tudo empacado, sabe? Que está tudo parado. Não está, né? Mas a impressão que causa, assim, você vendo, é muita água muita parada. Muita luz também, né? Tem a luz e tem a água parada. Muita luz. Então, aos poucos estão sendo limpo o planeta.
com toda a ajuda do Mestre Jesus. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau. noite, gente. Boa noite, Boa pessoal. noite, obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Andressa.